Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Nós vamos continuar com o nosso livro Buriti Mais Matemática do 5º ano. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 16 e 17 do nosso livro. Nós vamos continuar falando sobre o valor posicional. Já trabalhamos algumas atividades nas aulas anteriores e também explicações sobre o valor posicional. Na aula de ontem, nós aprendemos os 10 símbolos do sistema de numeração decimal, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses 10 símbolos, eles formam todo o sistema de numeração decimal. Mas o que eu preciso saber? O valor posicional de cada símbolo, de cada algarismo, para compor o meu número. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, nós temos a ordem dos números. Então, tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. No caso aqui, nós que somos do 5º ano, estamos até a centena de milhar, tá? Mas existem outros números, outros algarismos, outras ordens, outras classes que vocês vão ver mais para frente. Então, nós temos a unidade, a dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Para a gente compor este número, eu tenho 6 ordens, então eu vou precisar de 6 algarismos. Eu coloquei aqui, ó, o número 127.325. Reparem que ele está composto por símbolos, né? Pelos algarismos que nós falamos na aula anterior. Só que eu tenho que observar cada algarismo na ordem que ele está. Por exemplo, o 5, ele está na primeira ordem, então ele representa 5 unidades. O 2 está na segunda ordem, então ele representa a dezena, 20. O 3 está na terceira ordem, ele representa 300, na casa da centena aí. Este número, o algarismo 7, está na quarta ordem, que ele está representando a unidade de milhar. Então, aqui são 7.000. Aqui, ele está, o algarismo 2, está na quinta ordem, na dezena de milhar. Então, ele está representando 20.000. E o 1 está na sexta ordem, da centena de milhar. Então, aqui, ele está representando 100.000. Para a gente colocar aqui, deixa eu pegar a minha caneta. Para a gente colocar aqui, ó, então nós começamos lá na unidade, vamos colocar o 5, depois o 2, depois o 3, depois o 7, o 2 e o 1, ó. Então, eu coloquei nas ordens certinhas, tá? 127.325. O que vocês precisam observar, qual é o valor posicional de cada algarismo, para saber o que ele está representando aqui. Por isso que nós trabalhamos os números compostos e os números decompostos, que é para vocês entenderem, né? O valor posicional de cada algarismo, de cada símbolo do sistema de numeração decimal. Voltando aqui à atividade, nós temos o primeiro exercício, ó. Observe o preço da televisão e a quantia que Fernanda possui. Então, aqui, ó, nós temos o preço da televisão. Ela custa R$ 1.240. Daí, tem aqui a nossa amiga Fernanda pensando no dinheiro que ela tem. Vamos contar para ver se será o suficiente para comprar a televisão. Então, aqui nós temos notas, ó, de R$100, cédulas de R$100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200. Ela tem 1.200 e tem 4 moedas de R$1. Então, na verdade, ela tem R$ 1.204. Só que a televisão custa R$ 1.240. Ela não tem o suficiente, ok? Essa primeira folha eu vou fazer com vocês os exercícios e vocês vão fazer o da página 17 sozinhos, tá bom? Então, aqui, ó, quantos reais Fernanda possui?
nós fizemos a contagem das cédulas mais as moedas, que totalizou R$ 1.204. Qual é o valor da televisão? R$ 1.240 também, que nós colocamos aqui, tá? Observe o valor de cada algarismo do número que expressa a quantia que Fernanda possui e do número que expressa o preço da televisão. Então, aqui nós temos, ó, 1.204 e aqui 1.240. E aí está pedindo para a gente perceber, ver a ordem de cada algarismo para preencher aqui. Então, aqui o 4 está na primeira ordem, são 4 unidades. O 0 está na segunda ordem da dezena, mas como está vazia, então 0 dezena, não há. O 2 está na terceira ordem, representando a centena, então, ó, 2 centenas, que seria 200. E o 1 está na quarta ordem da unidade de milhar, como aqui é uma unidade de milhar ou 1.000, certo? E aqui, ó, a mesma coisa, 1.240. O 0 está na primeira ordem da unidade, 0 unidade. O 4 na segunda ordem, representando a dezena, 4 dezenas ou 40 unidades. 2 está aqui representando 2 centenas, né? Ou 200 unidades. E o 1 está representando a unidade de milhar ou 1.000 unidades, ok? Então, os dois números são formados com os mesmos algarismos, mas os algarismos 0 e 4 não têm o mesmo valor posicional nos dois números. Então, vocês reparem, ó, o que inverteu aqui? O 0 do 4 e o 4, o 0, tá? O 1 e o 2 estão no mesmo valor posicional. A única coisa que mudou, aqui nesse primeiro, o 4 está na primeira ordem, então ele está representando 4 unidades. E aqui, o 4 está na segunda ordem, representando 4 dezenas. Aqui, o 0 está na segunda ordem, representando 0 dezena. E aqui, o 0 está na primeira ordem, representando 0 unidade. Então, só para vocês entenderem, ó, o valor de um algarismo em um número depende da posição que ele ocupa, tá? Então, você pode ver, são os mesmos números, só que estão em ordens diferentes. Então, eles estão representando outros valores. Isso que vocês têm que prestar atenção. Aqui na página 17, ó, em cada caso, escreva o valor posicional do algarismo, de cada algarismo do número. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que tá aqui, ó. Vocês vão observar o número e vão fazer a mesma coisa, ok? Depois, a número 2, o que vocês precisam fazer? Eu vou fazer a primeira com vocês, deixa eu só anotar aqui, ó, para não aparecer a minha resposta. Só vou ler um enunciado, ó. Escreva quantas unidades vale o algarismo 7 em cada número. Então, eu vou fazer com vocês aqui, ó, a A e a B para vocês entenderem, ok? A questão A, eu tenho 27. Então, gente, é só o número 7 que a gente vai... No livro de vocês, ó, vocês podem circular todos os números 7 o algarismo 7 desta atividade. Aqui, o 7, ele está na primeira ordem, então ele está representando 7 unidades. Desculpa a letra, gente, que eu tô segurando o celular com uma mão e com a outra escrevendo, aí fica feio. Aqui o 7 está, ó, mudou o valor posicional, ele está na primeira, segunda, terceira ordem, que é 7 centenas, ou, no caso aqui, tá pedindo em unidades. Então, 7 centenas, uma centena é 100, 7 centenas são 700 unidades, ok? Vocês vão fazer isso com os demais. Então, nós temos aí A, B, C, D, E, F e F. Nós temos 6 exercícios. Vocês só vão circular o 7, ver o valor posicional em que se encontram e preencher aí no próprio livro mesmo, tá bom? Depois, nós temos uma outra atividade, a número 4, que aí vai ficar uma pegadinha com vocês, tá? Então, ó, eu vou fazer a primeira e vocês vão fazer a segunda.
Descubra um número em cada caso. Então, nós temos a letra A. O número de lâmpadas que foram compradas para a iluminação de uma cidade tem 4 algarismos. 2 deles são 1. Então, eu já sei que eu tenho 2 números 1. O valor posicional aqui, 2 são número 1. Depois, o outro vale 3.000. Se ele vale 3.000, eu já sei que está na 4ª ordem, né? E o outro vale 60. Se ele vale 60, ele está na 2ª ordem, aqui na casa da unidade de milhar e aqui na casa da dezena. E agora, ó, esse número é composto, prestem atenção, ó, por 4 algarismos. Então, são 4 números, 4 ordens. Eu já sei a minha 4ª ordem e eu já sei a minha 2ª ordem. Então, ficou fácil, né? Eu vou colocar aqui, ó, a minha 4ª ordem, 3.000. Vai ficar aqui na unidade de milhar, ó, 3. Aí, a minha 3ª ordem, eu não tenho aqui, então é o número 1. A minha 2ª ordem, eu sei que é o 60, então vai ser representado 6, o algarismo. E aí, sobrou o outro número 1. Eu consegui formar um número, ó, 1ª ordem, 2ª ordem, 3ª ordem e 4ª ordem. Eu formei o número, ó, olhando a resposta, 3.161, tá? Então, ó, para vocês entenderem. O número de lâmpadas que foram compradas para a iluminação de uma cidade tem 4 algarismos, ó, 1, 2, 3, 4. 2 deles são 1, então eu já sabia. Só que aqui, ó, ele está me passando o algarismo que eu vou usar na unidade de milhar, que é 3.000, então eu tenho que pôr o 3 aqui. E me passou o algarismo da dezena de milhar aqui, ó. O outro vale 60, então eu vou usar o algarismo 6 na minha dezena de milhar. Só me sobrou a ordem da unidade e a ordem da centena, que eu vou preencher com um 1. Então, ficou 3.161. Agora, vocês vão fazer o último aí, tá bom? Ó, o número de pessoas que cabem em um galpão é o menor número de 4 algarismos. Então, também sabemos que temos 4 algarismos diferentes, no qual aparece o algarismo 5 com o valor igual a 50 unidades. Que número é esse? Então, vamos pensar, eu vou ter que usar os menores algarismos, tá? Os menores. Por onde eu começo? Pelo 0. Então, os menores algarismos. A única dica que eles deram aqui, ó, foi que 5 está na 2ª ordem. Desculpa. Em 5 está na ordem aqui, ó, da dezena. 50 unidades, então são 5 dezenas. Então, eu já sei o valor posicional só do 5. Eu preciso descobrir o valor posicional da unidade, da centena e da unidade de milhar. Vamos ver quem consegue fazer, tá bom? Leiam, prestem atenção. Uma dica, ó. Cabem em um galpão é o menor número de 4 algarismos. Então, a gente começa 0, 1, 2, 3. Prestem atenção, tá? Só a dezena que está já aqui, ó, que é 5. Tentem fazer. Qualquer dúvida, me chamem, tá bom? Beijos. Tenha uma ótima aula.